Bom dia, pessoal. Bacana ser o primeiro, eu queria abrir o palco. Óbvio, já teve a introdução aqui dos feras, mas, pô, ser o primeiro painel é sempre uma honra. E estar com casa cheia, assim, muito orgulhoso pra gente. Bom, a gente vai falar sobre Bitcoin e a espiral da dívida dos Estados Unidos, né? Eu vou começar aqui com o Guilherme, fazendo uma pergunta de como que os Estados Unidos foi parar com essa dívida de 32, 33 trilhões de dólares, né? E o que é perspectiva para os próximos anos? Acho que é sempre legal analisar, quando você olha para a empresa, a gente olha dívida líquida e EBITDA, né, que é um indicador que fala quão endividado está. E nos Estados Unidos, a única vez que a dívida passou o PIB foi na Segunda Guerra e agora a segunda vez agora. Então você vê como o nível de endividamento está muito alto perante as receitas que eles geram. E junto com isso, acho que tem a questão de como que chegou aí, né? É porque fica rolando dívida e imprimindo dinheiro e, enfim, mais ou menos por aí. Aqui dá para ver bem. Você acha que isso a gente ainda pode colocar como um efeito Covid ou mudou o patamar daqui para frente? Essa dívida que hoje é 32, 33 trilhões de dólares vai virar 50 nos próximos 2 anos? Acho que foram dois fatores, né? Em 2008, na crise, já teve um pulo e o Covid realmente fez com que o governo precisasse injetar muito dinheiro na economia e piorou bastante. Eu acredito que sim, ela tende a continuar subindo e para patamares que são nada saudáveis, né? O discurso vai mudando e vai falando que está num patamar ok, mas se você olhasse há 20, 30 anos, ninguém imaginaria uma dívida mais de 100% do PIB e achando que está tudo bem. E para onde que isso vai, né? Ale, como é que você acha que essa trajetória em espiral da dívida norte-americana conversa com o Bitcoin? E o que a gente pode esperar para o resto do mundo? Esse problema é localizado nos Estados Unidos ou isso já está se espalhando? Então, legal, assim, eu vou dar uma visão um pouquinho mais ampla. Esse negócio de dívida não é um privilégio americano. A partir de 2005, meio que todo o país começou a imprimir dinheiro para caramba. Então, todo mundo cresceu muito dívida PIB. E por que nos Estados Unidos é um pouco pior? Porque lá eles sempre tiveram juros muito baixos. Então, se você tem uma dívida muito grande e o juro é baixo, a prestação é pequenininha, né? Mas agora inverteu, o juro saiu meio de 0,5 para 5. Então, daqui para frente, e a gente brasileiro conhece bem, né? O problema são dois. Quando você tem uma dívida grande com um juro alto, é a combinação perfeita para você se dar mal. E é o que eles vão começar a viver agora. Até agora não viveram. E por que isso é super... conversa direto com o Bitcoin? O americano, cara, ele paga imposto em tudo e a gente já viu várias vezes nos filmes, né? O cara, o Al Capone foi preso porque não pagava imposto, né? Matar a gente, tudo bem, mas pagar imposto, não, isso tem que fazer. E então, o americano nunca teve que esconder dinheiro. E isso... Imagina o cara que nasce hoje, ele está com 100 mil dólares, ele nasce com 100 mil dólares de dívida, nasceu com isso. Eu acho que em algum momento ele vai optar por sair do sistema americano. Ele pode sair isso de duas formas, renegar a cidadania americana ou, vocês sabem, a outra forma. Então, para mim, é direto. Becas, agora vamos mudar um pouquinho o foco. A gente vai continuar com o tema de dívida dos Estados Unidos, mas vamos voltar para o efeito causador desse treco, que é o aumento do dinheiro em circulação. Fala um pouquinho para a gente sobre trajetória de inflação e o que você acha que pode acontecer para os próximos, 12 meses, 24 meses. Bem, primeiro, um pouco mais atrás, eu trouxe aí um gráfico de 150 anos de inflação nos Estados Unidos, e também do aumento da massa monetária, do M2, que é a medida mais usual. O que é inflação? Inflação, na forma mais comum, na definição mais comum, é aumento de preço, mas na verdade o normal não é os preços aumentarem. A inflação é o aumento da massa monetária, que faz com que o dinheiro em circulação valha menos e, por isso, todos os bens e serviços ficam mais caros. Esse gráfico compara o aumento do M2 nos Estados Unidos com a inflação por 150 anos e vocês veem que há uma correlação bastante forte, às vezes com algumas defasagens,
Mas há uma correlação. Nos últimos anos foi uma loucura, o M2 aumentou brutalmente, os Estados Unidos imprimiram dinheiro assim, sem parar e a inflação ainda não acompanhou por várias razões, mas vai acompanhar, não tem como, é inevitável, né? Então, 150 anos de dados. Porquê que o aumento de preços não é uma coisa natural? Imagine que você tem uma fábrica de sapatos ou de computadores. O normal é com a melhoria da tecnologia e com o aumento de escala, os ganhos de escala, os ganhos de eficiência, de produtividade, o seu par de sapatos custar cada vez menos a fazer. Por isso você vende cada vez mais barato ao seu cliente. Por que aumenta? Não faz sentido. Só aumenta porque a unidade de conta que você está usando para calcular o preço do sapato é um conjunto cada vez maior. Por isso vale cada vez menos, não é? Mas o normal numa sociedade é haver deflação. É cada vez as coisas serem feitas de uma forma mais eficiente e mais barata, a economia cresce, há um ganho de escala e tudo isso reflete numa baixa de preço. Nesse gráfico aqui, o que é o preto e o que é o vermelho? O preto é o M2 e o vermelho é a inflação. E você acha que a inflação nos Estados Unidos, que bateu aquele Agora, pico de quase meses. 10%, agora voltou para 4%? Eu não respondi, exato. Eu acho que há uma pressão enorme para a inflação aumentar. Houve já uma correção grande com a disrupção das cadeias de suprimento por causa do Covid, das restrições e também do aumento da M2, que já foi um pouco corrigida. Então, a pressão diminuiu um pouco, mas eu acho que a pressão de médio e longo prazo continua lá. 12 meses é difícil prever, mas após isso eu acho que vai haver, tanto que vai haver que o juro está alto, não é? Mas você acha que a gente vê um pico maior do que aqueles 9, 10% que a gente teve, ou isso pode demorar para acontecer? Eu acho que vai demorar um pouco porque o juro está muito alto. O Fed reagiu aumentando muito a taxa de juro e isso acaba por contrabalançando um pouquinho, né? Então, eu acho que no curto prazo ainda não vejo passar esse pico. Mas no médio e longo prazo é inevitável, né? Guilherme, a gente como brasileiro, vamos supor que a gente trabalha aqui, tem receita em real, tem gasto em real. O que o brasileiro é influenciado por essa explosão da dívida norte-americana? O que impacta para a gente? E o que o brasileiro pode fazer? Acho que é importante pensar que tem a taxa livre de risco, né? Que é na linha de quando você vê que se você vai investir em alguma coisa, a tendência é que o governo seja o último a quebrar, né? A chance de uma empresa quebrar é muito maior do que do governo quebrar. Então, quando um gestor vai olhar investimento, ele olha muito para a taxa livre de risco, que é a taxa do título de dívida do governo. Só que a taxa de livre de risco dos Estados Unidos impacta o mundo todo, né? Eles terem os juros muito altos, impacta no Brasil a gente acabar tendo que ter uns juros mais altos também na hora que você vai olhar o investimento. E aí acaba fazendo com que o mundo todo fica com um custo de capital mais caro e com menos vontade de investir. Porque na linha do que o Becas estava falando mais cedo, você tem muito dinheiro na economia, isso pressiona os preços para cima, porque aumenta a demanda. Se você tem a taxa de juros alta, às vezes você não tem incentivo em consumir ou investir e deixa lá rendendo só para não perder dinheiro, né? Então, esse efeito nos Estados Unidos impacta não só o Brasil, como vários países do mundo. Mas, por exemplo, o brasileiro médio, vamos dizer que o cara que não é bitcoiner, tá? O cara que tem imóveis, o cara que tem um pouquinho de CDB, um pouquinho de fundo de investimento, enfim. Na prática, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que dolarizar o patrimônio dele? O que ele pode fazer? Ele não é bitcoiner, tá? É um cara um pouco mais velho. Se a gente continuar com esse aumento de dívida dos Estados Unidos, por exemplo, o real poderia se fortalecer frente ao dólar por causa disso? Não é... Assim, um ponto que eu queria trazer aqui, que é avançando um pouquinho, né, é o efeito do Bitcoin, porque acho que o que está acontecendo na Argentina? Ficaram imprimindo dinheiro e você tem um parâmetro, que é o dólar. Os Estados Unidos imprime bastante dinheiro, mas ele não tem uma contrapartida tão clara. E eu entendo que o Bitcoin é essa contrapartida. Você acaba tendo o dólar se desvalorizando perante uma moeda que antes era o ouro, mas é algo que não é tão bom quanto o Bitcoin. E aí, para o brasileiro médio,
eu acho que o impacto acaba sendo bem relevante também. Se tem uma recessão nos Estados Unidos, isso gera uma recessão global. E no caminho que os Estados Unidos está seguindo, acho muito difícil precisar se vai ser um colapso, o que é um colapso, né? Parte daí. Mas, assim, tudo indica que está indo para uma recessão, o Banco Central está tendo que trabalhar para controlar a curva de juros, até algo que contribuiu para a quebra do Silicon Valley Bank, por exemplo. E a gente, enfim, uma recessão ali vai impactar o mundo todo, inclusive o brasileiro. O que fazer, se você não gosta de Bitcoin? E assim, o real valorizar, eu não sei, teve até ontem o real versus o dólar melhorou, né? Ficou melhor a taxa, sendo que tinha acabado de vir uma notícia de que o Lula falou que não está nem aí para déficit zero, o Haddad falou que está, mas assim, era uma notícia ruim, que era para fazer o real desvalorizar, só que os Estados Unidos está tão mal que valorizou. Então, assim, acho que sim, impacta, a gente pode fazer com que o real valorize, mas não é que o Brasil está tão bem assim, então é delicado isso, né? Ale, onde vai quer estourar? acrescentar? Então, eu vou pegar um pouquinho o gancho na resposta dele, é o seguinte, tem um fenômeno, tem aquele cara que é um investidor global, esse cara tem um monte de dinheiro, imagina esse cara acorda e olha assim, putz, eu estou com 80% da minha grana nos Estados Unidos, não está bom, né? E não está, um pouquinho o tema do painel. O que ele vai fazer? Ele vai olhar, beleza, vou investir aonde então? Rússia? Não, Rússia não dá. Vamos para a China? Não, China não dá. Vamos para... não dá. Onde é que dá? Acho que o Brasil dá. Ah, o Brasil está lindo. Não, o Brasil não está lindo, mas os outros estão pior. Investir, cara, é assim, eu tinha um chefe que falava o seguinte, investir é que nem você abrir o armário e escolher a camisa mais suja. Não, você abre o armário, todas as camisas estão sujas, você escolhe a menos suja. Por quê? Porque, cara, você não quer ir na lavanderia, não quer fazer o serviço duro. Então, assim, investir é isso. E por que o real está tão forte? Porque a balança comercial está batendo recorde atrás de recorde e todos os vizinhos estão na lama. Imagina o cara que faz a América Latina, vai botar dinheiro aonde? O maior país é o Brasil, o segundo é a Argentina. Cara, então assim, eu sou super otimista com os próximos 10 anos de Brasil, não porque a gente está maravilhoso, mas é que o resto está muito pior. Eu sou um pouco mais velho do que vocês, eu não me lembro de viver num mundo com 2 guerras. Eu não me lembro. Eu lembro o Iraque, que foi pesado, mas agora a gente tem uma na Europa e uma no Oriente Médio. Está muito ruim. E como é que isso conversa com a gente aqui, Bitcoin? Se está tudo ruim, quer dizer que os países, as contas, né, dos países não vão estar bem. E aí, o que diz a teoria? Quando o sistema está ruim, você vai para algum ativo fora do sistema. Ouro, Bitcoin. Ouro está bom, Bitcoin está bom. Eu acho que o ouro vai continuar bom, eu acho que o Bitcoin vai melhorar. Então, faz toda a lógica do mundo, né? Se você parar um pouco e pensar, poxa, como é que isso impacta a gente? Impacta o seguinte, a gente não é um país à parte do mundo, a gente está dentro desse carrossel. E quer queira, quer não queira, não vou nem falar de política, porque isso aí é fla-flu, mas o país, nos últimos 30 anos, melhorou demais. Né? Então, a gente tem a mesma moeda, então a gente até pode criticar o real, mas eu peguei 8 moedas. Eu nunca peguei tanto tempo uma moeda, então, assim, a gente está melhorando. Pode não ser de um ano para o outro, mas nos últimos 20 anos é inegável, pelo menos a minha visão é essa. Becas, como é que você vê um mundo hiperbitcoinizado, né? E a segunda pergunta é se você acha que uma eventual deflação, tanto para o sistema Fiat quanto para o sistema Bitcoin, seria positivo. Bem, isso até casa bem aqui com a observação das camisas sujas, né? Porque, voltando à questão da inflação, que tem a ver com a hiperbitcoinização, né? Se nós tivéssemos um dinheiro que fosse uma unidade de conta, como o metro, ou o segundo, ou o quilo, o normal era cada vez tudo ser mais barato, né? Pelos ganhos de eficiência que eu falei. Ou seja,
se nós não fizéssemos nada com o dinheiro, se não escolhêssemos nenhuma das camisas sujas, no dia seguinte, ainda assim, poderíamos comprar mais do que no dia anterior. Então, a pressão, havendo uma situação em que o dinheiro deixa de ser emitido, a pressão de investir, ela meio que some. Há uma opção que passa a ser não fazer nada, deixar parado, não pegar nenhuma daquelas camisas. Então, essa vantagem face à situação atual, eu acho que vai ser a maior pressão. O fato de você ter uma alternativa boa, muito melhor que o ouro, não é? Porque o ouro, para transportar, para guardar, para comprovar, é um desastre. Vai acabar por expulsar as outras moedas em maior ou menor velocidade e vai dominar. Dominando, nós começamos a ter um mundo deflacionário, em que uma das opções principais de investimento passa a ser não fazer nada. Ou seja, qualquer, nova fábrica, uma empresa que pede dinheiro para alguma expansão, ela vai ter que justificar muito bem aos investidores que esse dinheiro vai render. Essa fábrica, de fato, vai aumentar brutalmente a produtividade, porque senão o investidor com risco zero não faz nada e está bom na mesma. Porque hoje em dia ele tem que escolher uma daquelas camisas, não pode ficar parado. Vai passar a ser mais criterioso, não é? A camisa que tem que começar a parecer um pouquinho mais limpinha, senão não vai dar em nada. Então, eu acho que a deflação portanto, a hiperbitcoinização é uma competição entre moedas que vai resultar no ganho da maior, vai gerar um mundo deflacionário, a humanidade vai crescer, vamos imaginar, a 7% ao ano, significa que a deflação vai ser 7% ao ano, não é? Portanto, o nosso dinheiro cada ano vai comprar mais 7%, o mesmo dinheiro. Isso vai incentivar a poupança, que é também bastante saudável, as pessoas resistem melhor às crises pessoais e globais, e vai tornar os investimentos obrigatoriamente muito mais eficientes. Você deixa de ter aquele investimento porque é amigo do rei e passa a ter que ser realmente bom e conseguir convencer todo o mundo. Agora, uma situação destas, a meu ver, acaba por ter um crescimento económico muito maior. O conjunto de maior poupança e com, simultaneamente, maior critério nos investimentos vai gerar uma expansão maior. Por isso é que eu falei em 7%, o mundo hoje cresce mais ou menos a 3% ao ano. Eu estou a imaginar um pouquinho mais do dobro e pode até ser mais. Há pessoal que acha que um mundo tão eficiente vai crescer assim a um ritmo vertiginoso. Tá. Agora, eu sei que a plateia aqui está ansiosa também para falar um pouquinho sobre preço de Bitcoin em perspectiva. A gente já vai chegar lá. Só quero cobrir um tema antes. Eu vou fazer a mesma pergunta para cada um dos três. Eu vou começar primeiro perguntando qual seria o cenário mais benéfico para a gente ter um rally muito forte em 2024, além dos óbvios, que são o halving e a aprovação do ETF. Eu quero saber de cenário macro, o que eles acham que poderia acontecer, ter de notícia, ter de evento, se é guerra, se é CBDC, o que eles acham que poderia acontecer para impulsionar ainda mais o Bitcoin em 2024. Vou começar com o Guilherme. Acho que é legal, né? Os all-time highs sempre vieram mais ou menos 9 meses depois do halving. Contudo, coincidiu nos últimos 3 ciclos de estar num momento de baixa de juros. E aí é o que a gente tinha comentado antes. Na baixa de juros, você tem mais incentivo de buscar alternativas que paguem mais do que você tem disponível no mercado e tomar mais risco. Então, acaba contribuindo para ter mais investimento em Bitcoin. Agora, a gente está num momento um pouco diferente. A gente está ainda num momento de alta e com o Fed falando que vai manter as taxas, não vai subir tanto, mas vai manter alta por mais tempo. Ainda assim, acho que vai casar deles estarem baixando a taxa no momento pós-halving. E, novamente, a gente vai ter o mesmo ciclo que aconteceu nos últimos 3 anos e que isso vai puxar o preço para cima. E acho que é legal pontuar aqui que para onde vai esse negócio da dívida dos Estados Unidos, né? Porque eles, como eu comentei antes, estão num patamar muito alto.
e com juros subindo. Isso vem acontecendo ao longo das últimas décadas, mas os juros vinham caindo. Então, se você emite dívida para pagar as dívidas que você tinha e ir rolando, você estava sempre tendo um custo um pouquinho mais barato, né, no dólar em si, né, apesar de ter um montante maior. E agora inverteu, que nem o Ale comentou mais cedo, de os juros começou a subir. Então, ele fica numa situação muito complicada de ficar rolando isso para frente. E eu entendo que quando tiver uma próxima recessão, que tem vários indicadores mostrando isso, vai contribuir para um aumento do Bitcoin independente do halving, né? E acho que isso vai ser ainda nesse ciclo de 4 anos também. Ale. Cara, eu gosto da possibilidade do Milei ganhar na Argentina. Eu sou da teoria que Bitcoin como investimento é uma coisa, mas o correto é usar. Tem que usar. E quando é que usa? El Salvador usa. Então, assim, o Milei, não estou defendendo ele, mas é um pouco, a plataforma dele é acabar com o Banco Central e o sistema de dolarização que ele quer usar é o mesmo que El Salvador usou. O que El Salvador fez? A moeda do El Salvador era o dólar americano. Não é atípico um país ter o dólar americano como sua moeda. Deve ter uns 20 assim. E daí, o que aconteceu lá? Qual que foi o segundo passo? Já que ele não tinha moeda, é mais fácil adotar o Bitcoin. Então, eles pegaram e falaram, olha, agora todo mundo tem que aceitar o Bitcoin. E aconteceu. Mas é um país que você tem um limite, né? Que é um país pequeno. E é um país, uma situação política também complicada. Se a Argentina for pelo caminho da dolarização, para mim está mais do que claro que o Milei vai aceitar também o Bitcoin como uma segunda moeda. Por quê? Porque ele fala isso, né? Então, um presidente que não quer ter Banco Central, ele tem que se embasar em outras moedas. Ele pode escolher o dólar, pode escolher o euro, pode escolher a moeda do FMI. Eu não sei qual ele vai escolher. Ele diz que é o dólar, mas aí ele tem um problema, e é divertido. Ninguém imprime dólar fora o Banco Central americano. Então é difícil você monetizar. Eu digo assim, pegar papel moeda mesmo, né? Imagina você, a moeda do Brasil agora é o dólar. Alguém tem dólar na carteira aí? Não tem, né? Então você tem que meio que importar a moeda. Isso não é tão fácil fazer em larga escala. A moeda agora é o Bitcoin. Dia seguinte todo mundo tem. Isso que a gente não saca. Então, assim, a gente fala, o Bitcoin é mais fácil do que o ouro. Não, galera, o Bitcoin é mais fácil que qualquer coisa. Qualquer moeda. Bitcoin você manda para qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer momento. Vai mandar $1.000 para o seu primo lá no interior do Maranhão. Cara, nem sei como faz isso. Né? O físico, né? Vai botar no correio? Eu acho que não. Então, assim, eu gosto de tudo que faça as pessoas usarem o ativo, porque a experiência é essa. A hora que você usa, você consegue entender por que ele é muito melhor. Becas, agora o seu bullish case. Não, primeiro, o que é preço, né? Na minha ótica, o preço de Bitcoin é quanto é que uma dada fração de Bitcoin consegue comprar em sacos de arroz ou o que for, né? Isso é que é o preço, né? Eu acho que o preço no curto, médio prazo... Não, mas eu digo, o que é driver? Quero que você siga na linha deles. O que você acha que vai ser o trigger para o rally, além de ETF? Isso. Portanto, o que é que vai afetar isso, né? Isso é o preço. O que é que vai afetar o preço? Os drivers. No curto e médio prazo, ele é muito definido pela oferta e demanda de Bitcoin, né? E a demanda, ela aumenta por várias razões. Vocês falaram aqui de algumas importantes, como a aprovação do ETF ou o halving, né? Que aí é no lado da oferta que diminui. Mas eu vejo, eu pessoalmente, eu nunca fui, o number go up, nunca foi muito o meu drive pessoal. E eu acho que há uma demanda mundial pelas outras características que, a meu ver, são mais importantes, né? Que é inconfiscabilidade, né? E uma certa autonomia em relação ao governo. Quanto mais... Um drive que eu vejo no curto e médio prazo é quanto mais os governos exagerarem na mão de confiscos, de abuso do cidadão, mais
vai aumentar a demanda por Bitcoin. Então, eu acho que esse é um drive relevante no curto e médio prazo, além daqueles outros dois. Então, eu estou muito bullish no curto e médio prazo nessa definição de preço. No médio e longo prazo, com a nova hiperbitcoinização, aí é super fácil. Quantos sacos de arroz é que compram Bitcoin? É dividir a riqueza do mundo por 21 milhões e daria mais ou menos cada Bitcoin o equivalente a 23 milhões de dólares atuais, não é? O Michael Saylor fez o favor de fazer a conta, então não, e parece-me bastante credível isto, com uma economia um pouquinho maior que a de hoje. Dividimos a economia por 21 milhões e temos o preço final de Bitcoin. A partir daí é o crescimento da economia da humanidade, já não tem mais para onde crescer. Mas, olhando especificamente a Europa, que é uma região que você conhece melhor que a gente, lá você tem micro-regiões que estão querendo se separar, não só dentro da Espanha, Irlanda, Escócia, gente sair da zona do euro, enfim, países estão querendo se separar. Você acha que o Bitcoin pode acelerar esse processo, se criar micro-regiões independentes dentro desses países, usando o Bitcoin como moeda? Eu acho que novamente dividindo um pouco, não é? No curto e médio não acho que faça diferença efetiva. No longo, sim, porque havendo hiperbitcoinização, todos os Estados do mundo vão perder muita força, vão perder recursos, vão perder capacidade de influenciar a sociedade e vão perder muita força. Nesse mundo de Estados fracos, muito provavelmente a força das regiões vai aumentar, seja como, talvez até nem num cenário de secessão, mas num cenário puramente de regionalização, de cada região meio que se conseguir virar sem o Estado Central, com uma grande autonomia. Eu acho que sim, eu acho que havendo hiperbitcoinização, antes, não acho que, sei lá, a Catalunha consiga ficar independente mais cedo por causa disso. No curto médio, não. Guilherme. Queria só fazer um adendo aqui, porque eu foquei muito no próximo ciclo, mas quando eu olho para Bitcoin, eu gosto de olhar para fundamento, né? Ver que mesmo no bear market o hash rate não parou de subir. A gente não para de ver players institucionais vindo, né? O ETF da BlackRock é uma porrada gigantesca. E eu gosto muito de olhar para o dilema do prisioneiro. Hoje, nos Estados Unidos, a visão regulatória é ruim, né? Mas, El Salvador está aí e, como o Ale comentou, tem vários países que não tem moeda. Para esses países adotarem o Bitcoin, é muito fácil. Um governo ele se financia através dos impostos e através da emissão de moeda. Tem governos que não têm emissão de moeda. Para esses caras, eu fico imaginando El Salvador em 10, 15 anos, ele virando uma potência global. E isso vai ser um incentivo para que muitos outros sigam o mesmo caminho. E aí é o dilema do problema. Quem chegar antes é um bote salva-vidas e você compra Bitcoin no preço que você merece. Mas há algum tempo já eu cheguei no lugar que o preço cai, eu só penso em comprar mais. Eu não tenho a preocupação de que eu estou perdendo dinheiro, igual já aconteceu. Eu quero deixar uma ressalva aqui, que eu entendo a visão deles, mas eu discordo completamente que esses são os drivers para a alta do Bitcoin em 2024, 2025. Sim, existe o momentum de ETF e de halving, mas eu acho o que as pessoas deveriam se preocupar, o ETF, se entrar 10, 20 bi, 40 bi, não vai mudar o Bitcoin de patamar, não é isso. Na minha visão, é o cidadão médio passando a usar no dia a dia, e não adianta ser uma coisa forçada, tipo El Salvador. A adoção lá não é tão grande. Na minha visão, se você tem aquele banco digital C6 no seu extrato de cartão de crédito, já aparece sua estimativa de gasto de crédito de carbono. Ele vê quanto você botou de gasolina, quanto a passagem de avião, quanto você pegou de Uber. Eu acho que aquela WEF, né, World Organization, está se juntando com alguns países, e os caras vão, assim que implementar o CBDC, ou talvez até o FedNow nos Estados Unidos, eles vão botar travas para quanto você pode gastar em gasolina, quanto você pode gastar em avião, quantas vezes você pode pedir Uber. Eu acho que o cidadão médio só vai mexer a bundinha a hora que ele tentar comprar alguma coisa no cartão de crédito ou fazer um Pix por pagamento e for recusado por causa de crédito de carbono. Aí o cidadão médio vai se revoltar. Tem uma história que eu gosto de dar o exemplo. A minha mãe foi a última cliente
de locadora de vídeo em Ipanema, no Rio de Janeiro. Já tinha Netflix, já tinha serviço de streaming, mas ela gostava de ir lá, de escolher a fita, conversar com o cara. Ela é aposentada, não faz nada da vida. Então, o brasileiro médio só vai enxergar esse benefício de moeda descentralizada a hora que ele não conseguir usar o sistema atual. Não importa se a inflação é 10, se a inflação é 20, se a inflação é 30, porque na cabeça dele, ele fala, pô, não, mas agora eu estou ganhando do CDB. Então, tem inflação, mas eu estou ganhando, está dando 25% no CDB. Então, eu não vejo esses drivers específicos como o motivo da alta do Bitcoin. Eu acho que é a revolta da classe média. Becas. Na verdade, eu não discordo, né? Quando eu disse os abusos do Estado nos próximos anos, eu imagino situações como aquela dos caminhoneiros no Canadá, né? Que tiveram o crowdfunding confiscado, coisas assim desse género, e claramente, 100% de acordo, os CBDCs. CBDC é maior, nós brincámos, acho que uma vez, já não lembro onde é que referimos isso, foi lá no canal ou não, mas que nós vamos viver um momento da história da humanidade com o melhor dinheiro e o pior dinheiro jamais inventados. Eles vão coexistir, né? O melhor é o Bitcoin e o pior é o CBDC. O CBDC é de tal forma controlador que vai ser um mega drive para empurrar o cidadão comum para Bitcoin. Com CBDC você vai poder ter dinheiro que expira, por exemplo, você não usa o vale-refeição no próprio mês, aquele dinheiro morre no fim do mês, acabou, já não pode mais ser usado. Permite controlar gastos de carbono, desse género, crédito social, olha, você fez aqui uns comentários muito agressivos nas redes sociais, então esse mês não vai poder ver tanto Netflix. Quer dizer, permite um grau de controle que é uma coisa louca. Só vai depender da boa ou má vontade dos governos de usarem mais ou menos. Nos países, enfim, ditatoriais vão usar mais, nas democracias menos, mas todos eles vão usar e abusar desse poder, causando uma sensação de impotência da população que, de repente, vai ver no Bitcoin uma alternativa ótima a esse sufoco, né? Concordo. Mas você acabou concordando com a minha visão. A Argentina, um país adotar, estamos falando aí de dezenas de milhões de pessoas. E aí é mais fácil. Então, assim, se você tiver uma experiência de sucesso num país grande, o próximo país, o risco dele diminui muito. Então, imagina você, o presidente do Banco Central de um país, e você quer mudar a moeda, cara, deve ser uma decisão muito difícil você ir para o Bitcoin. Até do ponto de vista de tecnologia. Então, essas experiências, elas são importantes nesse sentido, que elas vão mostrando o que é factível, né? Porque uma coisa é você achar que dá para fazer, outra coisa é você ir lá e implementar em escala de milhões de pessoas. E o uso, ele é o fim da história, né? Então, a gente acha que daqui a pouco... Então, assim, quantas pessoas usam Bitcoin? Ou seja, quantas pessoas têm Bitcoin na carteira? Pouquíssimas. A gente acha que esse número vai ser 1 bilhão, aí nos próximos 10 anos. 1 bilhão. 1 bilhão. Por quê? O Brasil tem... O número do Brasil são 4 milhões de pessoas que têm criptoativos, então tem muito o dólar, né? Tem muito Tether. Mas esses caras não estão com esse ativo na carteira. A maioria acho que nem tem, eu acho que 80% fica em corretora. Estamos muito no início, então é divertido fazer esses exercícios de futurologia, mas ao mesmo tempo é mais interessante ver onde a gente está. A gente está muito, muito no início. E aí o CBDC é para mim o maior cavalo de Troia do mundo, porque o cara vai baixar uma carteira de criptoativos. Por quê? Porque ele vai ter o CBDC e o CBDC vai ter que ficar na carteira dele, vai ter que ficar no celular dele. A hora que ele tiver isso, eu aposto que vai ter alguma carteira que pode botar o CBDC e Bitcoin. E aí o cara virou um usuário. A gente tem que assim, aumentar em milhões de pessoas o número de usuários, e só dá para fazer isso quando tem uma moeda de país assim. Mas isso é utópico, porque a BIPA, por mais que ela implemente CBDC e faça a troca automática entre Bitcoin e CBDC, o governo pode chegar lá e cortar esse canal a qualquer momento. No CBDC, o governo tem total controle. Isso que a gente está esquecendo. Eu não estou defendendo o CBDC, eu só estou dizendo, eu estou falando justamente o contrário. Eu não falei o cavalo de Troia, porque
se você puder trocar o CBDC por Bitcoin usando a BIPA, alguém vai fazer. E é muito mais fácil do que é hoje. Hoje, como é que é? Você tem que mandar um TED, porque o seu argumento é a mesma coisa. O governo pode falar assim, não manda mais TED ou PIX para a corretora. Então, assim, eu acho que até pode acontecer, mas não na maioria dos países, porque a maioria dos países não tem uma moeda boa. Não, hoje, se eu comprei crédito do PayPal, ou está lá fora, aqui no Brasil, o governo não consegue mais bloquear esse crédito do PayPal para virar Bitcoin. Se for o sistema financeiro tradicional, ou tiver numa fintech regulada ali, talvez sim. Mas aqui no Brasil, a gente não vê o governo atrapalhando muito on-ramp, off-ramp, né? Isso daí é uma coisa mais nos Estados Unidos, e é um pouco o que eu tinha comentado antes. Assim, eu acho que é o dilema do prisioneiro. E isso que é difícil dizer, vai levar 5, 10, 15, 20 anos para ter 1 bilhão de usuários. Não sei, o governo dos Estados Unidos hoje está tentando atrapalhar. Agora, eu acho impossível imaginar que Estados Unidos, Rússia, China, as grandes potências globais se juntem para ir contra, e mesmo assim acho que elas não conseguem, porque algum deles vai falar, eu vou usar, eu vou liberar, eu vou incentivar o uso. E esse país vai mudar de patamar, porque o país que tiver uma população relevante usando o Bitcoin, essa população vai ficar muito mais rica perante o resto do mundo do que quem estiver trabalhando contra. Aí quem está tentando ir contra vai falar, não, vou liberar aqui também. Ale. Não, o que eu acho assim, o Brasil está incentivando, assim, a gente tem o privilégio de estar num país que tem talvez a melhor regulamentação para criptoativos do mundo. A indústria de fundos brasileira de criptoativos é a melhor do mundo. O Banco Central do Brasil, ele está saindo para ser o primeiro, para ter a primeira CBDC de algum país com mais de 10 milhões de pessoas. A gente não pode não perceber isso, né? Porque o brasileiro é meio cético, a gente acha que o complexo de vira-lata serve para tudo. Mas está muito na fronteira. Então, o Banco Central, o país pode intervir e tomar seu dinheiro. Ok, mas não estamos lá ainda. Onde é que a gente está? O Brasil está fazendo um movimento que não é um movimento simples para que daqui a 1 ano tenha o Drex. Cara, o movimento é outro. Então, isso vai impactar. Então, o que fomenta a adoção? Para mim é uso, eu concordo com você. Como vai vir esse uso? Falamos de Argentina, falamos de Brasil, devem ter 250 mil outros exemplos que a gente não sabe. Não tem o pessoal de uma cidade que usa pra caramba, está aqui contando a história deles. O divertido de Bitcoin é que ele permeia tantas coisas que as histórias de sucesso vêm muitas vezes de lugares que você nem está olhando. Eu acho que é aí que sim você mostra a potência da tecnologia. Porque falar o ETF vai movimentar preço, isso todo mundo está no radar de todo mundo. Mas o impacto do Drex no mercado de criptoativos do Brasil, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Queria parabenizar o pessoal de Rolante pelo excelente trabalho lá de popularizar o Bitcoin, de fazer o evento. A gente precisa de mais cidades aqui no Brasil criando esses pequenos polos. Eu acho que é o que o Ale falou, é a adoção. Guilherme. E nesses cases de uso que você comentou, acho que tem um importante, né? O Bacen realmente é pioneiro, o Pix é um projeto fantástico, que você não vê em nenhum lugar do mundo, e pode ser que a Lightning seja o Pix do mundo, porque no mundo hoje não tem um jeito de você fazer transferência instantânea que a Lightning permite, incentivando cada vez mais o uso. Becas, alguma mensagem final? Não, só complementar, portanto, quer o Drex, quer o Pix, eu acho que no curto prazo ajudam, no longo podem prejudicar, porque permitem maior controle, mas era o que estava dizendo a lei, quer dizer, é como o dólar na Argentina, você tem 5 dólares na Argentina, né? E tem um mercado negro brutal. Mesmo que o governo, daqui a uns anos, tarde demais, queira parar as on e off ramps de Bitcoin para Drex e vice-versa, já não vai conseguir. Vai haver um milhão de maneiras de conseguir Bitcoin, de circular Bitcoin, vai estar impregnado na economia como o dólar do mercado negro na Argentina, não tem como. Então, e no curto prazo o Drex e o Pix são favoráveis, no longo acho que não vão ser. Ale. Não, eu queria terminar assim, os governos, eles estão muitos anos tentando, nessa batalha contra a tecnologia. O track record dos governos de segurar a tecnologia não é muito bom. Eles não conseguem.
Então, eu não sou um cara que tem muito medo dos governos, não, porque a gente sabe que o outro lado tem uma eficiência muito maior, e é nisso que a gente acredita. Valeu, pessoal. Parabéns a todos aí. Obrigado, plateia.